não adianta nada no primeiro momento vocês ficarem bravinhos, saírem por aí gritando a todos os ventos e depois vocês começarem a passar pano tudo de novo. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Ó, segunda-feira estamos conseguindo produzir um vídeo logo no começo da semana. Semana passada batemos um recorde de conseguir fazer vídeo todos os dias. Olha, já fazia muitos meses que eu não conseguia fazer isso. Mas eu vou tentar manter, né, um pouco mais de frequência, então já sabe, deixa aquele seu like para dar aquela ajuda aí. E muito obrigado, tá, galera, para vocês aí que prestaram atenção, especialmente no último vídeo que eu fiz aqui no canal, direcionado para o público de PlayStation a respeito das mídias físicas e o como é importante que vocês valorizem elas mais do que nunca, para não acabar que nem a galera do Xbox tá acabando agora, né? Game Pass com preço nas alturas, a única opção que eles tinham era a mídia física e agora não sobrou mais nada. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito, né, dessa... Cara... É incrível como que os caras não sabem fazer conta, é incrível como que os caras ignoram completamente, né, quando se trata de uma comparação com o PlayStation, dos benefícios que você tem, né, e tudo isso pra continuar validando aquela narrativa, sabe, a narrativa do Flame, a narrativa de que se você não sustentar isso, o perfil desses caras provavelmente vai falir, né, sei lá o que eles têm medo que vai acontecer, mas os caras não dão o braço a torcer. E quando você faz isso, uma comparação com a comunidade do PlayStation, você vê que, cara, mas nem de longe a gente sofre desse problema. Quando dá problema no PlayStation, a gente faz vídeo aqui xingando a Sony, tudo quanto é coisa, né, e a gente não perde audiência, a gente não perde prestígio, vocês estão sempre aí acompanhando. Por quê? Porque a gente informa, não importa como. Então essa seriedade, esse comprometimento é o que mantém vocês como público aqui no canal, é o que mantém vocês aí na internet, e eu busco sempre ter ela. E eu acho que o mesmo deveria ser feito por certos perfis aí de Xbox na internet. Bom, vamos lá. Nesse final de semana, como se já não tivesse tido polêmica o suficiente, na semana passada com o caso do Game Pass, foi abordado através de um insider, né? Esse insider ele também previu, né, dos jogos do Xbox indo para o PlayStation no ano passado, então ele tem uma certa credibilidade. E esse insider comentou que ele ouviu alguns comentários, né, referente à divisão do Xbox sobre a possibilidade da Microsoft encerrar a sua produção de hardware do Xbox, isso incluindo a próxima geração, né, ou seja, o videogame ali dedicado e tal, e que embora a Microsoft fale, né, que ela, não, veja, nós temos promoção, temos parceria com a AMD, etc e tal, nada disso garante que o próximo Xbox estará aparecendo na próxima geração. E aí o que acontece? O Windows Central, que é aquele site lá, né, caixista assim, dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que tem o famoso Jez Corden, falou que fez uma matéria dizendo que de acordo com as fontes deles não era isso que estava acontecendo, e aí logo em seguida a Microsoft teria dado uma resposta, dizendo que eles continuam com a parceria, que o próximo console ainda está em planejamento, etc e tal. Aí eu falo pra vocês, isso é diferente do que o Insider lá falou? Não, ele mesmo falou, a Microsoft pode jurar de pé junto, que ainda tá fazendo, mas essa mudança de planos pode acontecer. E aí, o que acontece, mano? Os caixistas chegaram na internet e já começaram a falar, olha, tá vendo? Era tudo mentira. Tá vendo? De novo, esses insiders, sabe, querer dar aquela impressão, né? Alguns de uma maneira mais sutil e outros de uma maneira muito mais incisiva, né? O nosso amigo Sandrinho aí, então, nem se fala, né? E é incrível como que esses caras persistem em se iludir, né? Persistem em acreditar piamente quando a Microsoft fala alguma coisa e nunca aprendem a lição. Ninguém tá falando aqui que você deveria largar o Xbox, mas você já devia estar mais esperto a essas alturas do campeonato. Caraca, velho, como é que pode vocês cair sempre no mesmo conto do vigário? Vocês caem sempre na mesma armadilha. E isso já é, ó, política da Microsoft. Porque os líderes que estão lá dentro não mudaram, ó, já há mais de uma década. Você quer uma prova? Olha só, nessa página aqui, tá? Isso aqui é uma notícia de novembro de 2018. Ou seja, fazem o que aí, né? Só alguns aninhos, né, que isso tudo aí aconteceu. Mais precisamente 7 anos atrás, né, praticamente. Estamos já no mesmo mês, né, que isso aqui aconteceu há 7 anos atrás. E olha só o que a matéria falava, tá? Phil Spencer diz, Game Pass leva a mais vendas de jogos. O vice-presidente de jogos da Microsoft diz que o serviço tem sido muito saudável para os nossos jogos, como State of Decay 2 e Forza Horizon 4. Será que isso aqui é verdade? Será? Galera, será? E aqui estamos nós, né? Olha só a realidade das coisas. Aumento do Xbox Game Pass, que é esse aumento que aconteceu semana passada, mostra que o custo das vendas perdidas de Call of Duty ultrapassou 300 milhões entre consoles e PCs no ano passado. Galera, onde que tem Game Pass? Somente no Xbox e no PC. E os caras perderam 300 milhões
por ter colocado o jogo Day One no Game Pass. Isso já responde o porquê que a Microsoft aumentou vertiginosamente o preço do Game Pass. Isso aqui, inclusive, dá até pra fazer um vídeo só disso, né? Porque tem muito conteúdo pra falar a respeito, mas vamos dar uma pincelada porque é muito assunto que tá interligado um no outro nesse vídeo. Mas enfim, a gente passou anos aqui falando pra vocês, e agora, sabe o que é engraçado? Agora os cachistas, né, que chegam na internet estão querendo falar o que? Ah, mas isso todo mundo já sabia, mas isso todo mundo via. Engraçado, via os outros, porque você não, você ficava na internet xingando todo mundo que dizia que isso aqui não era sustentável. Agora é fácil você falar que já sabia, né? Mas eu tenho certeza que se eu chegar aí no teu perfil no Twitter e for procurar o que você falava uns anos atrás, eu duvido que vai ter ali que você dizia que isso aqui era insustentável. Beleza? Então veja, os caras gastaram a produção de um super jogo por não colocar o negócio pra vender ao invés de meter Day One. A primeira enganação que vocês sofreram, né, e é uma das mais importantes de salientar aqui durante esse tempo. A gente inclusive teve notícia de novo que o Game Pass canibaliza vendas, tá, dos jogos que são lançados lá, né, especialmente jogos AAA. Jogos AA ou Indie, pode ser que não, né, porque às vezes o contrato vale a pena fazer ali com a Microsoft, tá, então os caras não têm uma perda tão grande. Mas jogos AAA, velho, não tem negociação. E essa notícia aqui, ela, apesar de parecer aquela lá, né, já de 2023, naquele caso do FTC da Microsoft, não é. É desse ano, tá? Isso aqui foi um desenvolvedor que confirmou que realmente o negócio canibaliza as vendas. Ponto final. Tem a Microsoft falando e desenvolvedor confirmando. Aí não bastasse isso, olha só, né? Vamos agora para um dos tópicos do vídeo de hoje. Olha o tipo de post que os caras estão fazendo agora. Mano, mas não deu nem uma semana que vocês tomaram a maior lapada da história dos games na cara e os caras já estão postando isso aqui, velho. Ó, se liga só, Microsoft desmente rumores do fim do console, que é um dos assuntos principais aqui do vídeo de hoje, que é o que o Insider falou sobre acabar o Xbox físico na próxima geração. As pessoas acreditarem nesse rumor é culpa da Microsoft e da sua falta de respeito ao consumidor. A fé na plataforma foi para os ares com os diversos episódios de contradição e aí esses devaneios tomam força. Então veja, ele dá uma porrada aqui na Microsoft e tudo mais, mas lá no final ele reforça que é apenas um devaneio, que é tudo mentira. E isso é o que, meus amigos? É você passar pano. A Microsoft já tem um histórico vasto de não cumprir com as próprias promessas, velho. Pelo amor, vocês não aprendem a lição. Isso aqui foi o que aconteceu quando a Microsoft falou, né, lá no ano passado, quando começou a surgir os primeiros rumores dos jogos indo para o Xbox. O que foi que ela disse? Apenas 4 exclusivos de Xbox serão lançados para outras plataformas de Phil Spencer. Em podcast, o chefão desmentiu os rumores, não há nenhuma mudança fundamental em como pensamos no conceito de exclusividade. Muita gente diz que a galera tá distorcendo essa notícia porque a Microsoft não tinha dito exatamente, ó, são só 4 jogos e bateu o martelo. Mas ele realmente disse isso aqui, ó, que não há uma mudança fundamental em como pensamos no conceito de exclusividade. Ah, não há não. Do ano passado pra cá, desses 4 jogos já são quase 20 que a Microsoft lançou no período de um ano pro outro pra plataforma rival. Isso, por acaso, não é uma mudança fundamental em como se pensa no conceito de exclusividade? Vocês têm noção de que eles lançaram Forza Horizon 5, que é o jogo de corrida mais recente que o Xbox tem lançado? Lançou nessa geração ainda pro PlayStation 5. E ainda rodando melhor. Que conceito bosta de exclusividade é esse que o Phil Spencer tem? Que a Microsoft tem? Quando é que vocês vão aprender a lição? Isso aqui já deveria ser o suficiente pra vocês nunca mais acreditarem no que a Microsoft fala. Eu também não tô falando que a Sony é santinha, não. A Sony não é santinha, não. Toda empresa é F... Você já sabe, né? É você que tem que ficar em cima, tem que cobrar e tudo mais. Agora, olha o que vocês estão fazendo, velho. Deu nem uma semana e vocês já estão passando pano pro negócio. Aí, beleza. Lá em 2023, a Microsoft falou o quê? Que os preços do Game Pass não iam aumentar como resultado da fusão da Activision, tá? Lembrando, estamos falando de 2023, tá, meus amigos? O que foi que aconteceu de lá pra cá? Pra vocês terem uma ideia, os jogos AAA, nessa indústria toda aí que nós estamos vivendo já há tantos anos, eles levaram 16 anos para passar de $60 para $70 no preço de lançamento. Por que eu tô falando dólares e não reais? Porque o real, ele varia conforme o dólar. Então o real não é uma moeda boa pra gente usar como parâmetro aqui na comparação. De 60 para 70 levou 16 anos. Sabe quantos anos a Microsoft levou até ela dobrar o preço do Game Pass? Apenas 2. Em 2 anos, depois da compra da Activision, a Microsoft dobrou o preço do seu serviço. E aí vocês vão me dizer que isso não é um resultado devido à fusão com a Activision? Ah, faça-me o favor, vocês vão meter essa mesmo? Então vamos lá. Vocês podem me explicar então por que nas 3 categorias de Game Pass que a Microsoft criou, o Premium, que é a categoria do meio, que é o antigo Ultimate, tá? Vai contemplar jogos lançados pela Microsoft apenas mais de um ano depois. O mínimo do prazo é 12 meses. Isso foi a Microsoft que falou. Agora, sabe o que é engraçado? É que nas entrelinhas, a Microsoft diz que o único jogo que não entrará no serviço, mesmo depois de um ano, é Call of Duty. O único! Nossa, que coincidência, né? O jogo da Activision. Nossa, mas é só coincidência. É coisa da nossa cabeça. Não tem nada a ver com a aquisição da Activision, não, né? O Call of Duty é feito por quê? Pela Mojang. Pô, velho, vocês não ligam uma coisa na outra, cara. Vocês não têm, sabe?
Pelo amor de Deus, mano. Mas beleza, não sendo ainda o suficiente, nós ainda temos outro exemplo aqui. Não vamos expandir o mercado com consoles de $1.000, diz Phil Spencer. Uma alfinetada na Sony pelo lançamento do PlayStation 5 Pro por $700. Os senhores lembram disso? Eu me lembro muito bem da Microsoft dando essa alfinetada na Sony no ano passado, tá? O Phil Spencer, que ao invés de querer lançar um Xbox melhor para bater de frente com o Play 5 Pro, decidiu atacar o Play 5 Pro apenas por atacar mesmo. Ah, olha lá o preço dos carros. Nossa, galera, que anticonsumidor, não é verdade? E aí, o que eles fazem logo em seguida? Lançam um portátil, que eles mesmos chamam de console, tá? A própria Microsoft chama o ROG Xbox Ally de console, e esse portátil pertence a eles, junto com a Asus, mas pertence a eles. E olha o preço que eles meteram no portátil. Qual que foi mesmo? Pois é, o Xbox ROG Ally custa exatos $1.000, cara. Você tem noção? Mano, $1.000 é o que o negócio custa. Mano, é o mesmo número que esse animal falou que a Microsoft não apoiava. Não, mas ó, a gente não tem como expandir o mercado assim, galera. Nossa, mas que absurdo. Vai e lança um aparelho, que pra mim não é console aquilo, é um PC portátil. Mas a Microsoft chama de console. Ah, mas Lorde, é um portátil. Tá bom, então você pode me explicar? Porque olha só, aqui o Phil Spencer tava fazendo uma alusão ao Play 5 Pro, que já tava chegando quase nos $1.000, não é verdade? Explica pra mim então por que eles anunciaram um aumento de preço no Xbox, onde o mesmo Xbox de 2 TB, que não tem diferença nenhuma da versão base, custa mais caro que um Play 5 Pro? E aí? Qual que é a desculpa pra isso? Então vejam, né, meus amigos? O que não falta aqui é exemplo de como a Microsoft é falsa, como que a Microsoft ela não tem comprometimento com os seus consumidores, né? Ela fez o cachista depender do Game Pass durante vários anos, né? Criou essa cultura no Xbox para agora, simplesmente ela vê que, né, pô, é um negócio essencial no Xbox, não tem mais como você nem jogar no Xbox direito se você não tiver isso aí assinado, então agora vamos meter o preço que a gente quer. Foi isso o que aconteceu. Vocês acharam mesmo que aquela promoção de R$1 algum dia não ia ter retorno? O que vocês não pagaram para a Microsoft, só pagaram R$1 naquela época, vocês vão pagar tudo de volta agora para ela, centavo por centavo, nessa nova assinatura do Game Pass. Mas não para por aí, tá? Esse vídeo é mais longo porque a gente tá falando dessas hipocrisias da comunidade do Xbox, né? E é claro que a gente não poderia ficar sem falar de algumas figuras excêntricas, né? Por exemplo, nosso amigo Tiff. Olha só que coisa. O pessoal tava me cobrando, né? Lorde, cadê o vídeo reagindo, né? Os cachistas reagindo ao aumento do Game Pass. Então, galera, esse vídeo super bem editado não saiu porque eu não recebi o conteúdo, tá, de vocês. Eu não tenho condição de ficar indo ver live dos outros, pegar os trechos e tudo mais. Então, paciência, não deu pra fazer esse vídeo. Mas, né, estou incorporando algumas coisas interessantes que eu vi falando nesse aqui. Então, se você tá gostando, deixa o seu like. Olha o comentário do cidadão, né? Nosso amigo Tiff, sempre brilhando muito aí na internet, né? Parabéns ao nosso amigo Tiff, comentou o seguinte: sabe o que é mais zoado nesse aumento? Saber que ainda assim vale a pena. Com os jogos hoje custando R$400, 3 jogos igual a 10 meses de Game Pass Ultimate. E não julgue quem vai pro PC piratear. Manter jogos originais e assinaturas ficou caro demais. Mano, olha a passada de pano que os caras fazem. Né? Eu acho engraçado porque esse cidadão não é aquele ali que falava que o sonista, quando tem um problema na parte de trás, ele prefere explicar o porquê tá lá ao invés de tirar, né? Vocês já são, eu acho que até pior se é o caso então, porque vocês têm o problema nas partes traseiras e pedem pra, né, se aprofundar ainda mais ao invés de tirar. É o que parece, né? É o que parece. Quem é que paga R$400 num jogo? Só paga se for burro. Eu já mostrei pra vocês no vídeo passado aqui no canal. Eu vou mostrar mais uma vez, porque eu tô ficando louco, tá? Esses aqui, ó, foram os principais lançamentos do PlayStation esse ano. Ghost of Yotei, Death Stranding e o Lost Soul Aside, tá? Os exclusivos. Caras, eu não paguei 400 em nenhum desses jogos. Eu já mostrei no vídeo passado quanto que eu gastei, somando os 3. Então, se fizer as contas, eu paguei o quê? Menos da metade? Sei lá, né? Eu não lembro exatamente o número que deu aqui dessa compra, né? Mas foi entre 600 ou sei lá, uns R$700, 700 e pouco. Praticamente na metade do que é o preço do Game Pass. Então, ainda sobra dinheiro pra assinar a PlayStation Plus no plano mais caro. Então, pra isso aqui que o cara tá falando ser verdade, você teria, né, que ter um jogo AAA de peso e não, né, joguinho boqueta só pra falar que é lançamento. Praticamente todo mês o Game Pass pra fazer isso aqui realmente ser como esse cara tá falando. É a única forma de fazer valer a pena. Vocês querem um outro exemplo? Olha só. Esse cara aqui conseguiu, né, de novo, nosso amigo... O pessoal chama esse cara de Chico Bento também, né? De novo, nosso amigo Majin Bento aqui, ó, né, fazendo suas peripécias. Falando aqui, ó, tá tendo uma grande distorção em relação à percepção de valor em relação ao Game Pass. Preço, eu concordo com todos. O Brasil deveria ter sido visto com mais carinho devido à atual economia. Mas aí criticar o valor, que é tudo que a assinatura agrega, é desmerecer tudo isso daqui. Tem 2 comentários aqui, velho, que olha, foram comentários míticos. Inclusive o cara deu um ratio. Um comentário que teve mais like que a postagem do cara. Você quer humilhação maior do que essa? Vamos ler o comentário aqui do Cliffhanger aqui, olha só.
Aquela passada de pano que não pode faltar. É tão verdade que ninguém gostou que até o site caiu com tanta gente cancelando o Game Pass, mas o brasileiro médio tá aí passando pano no Twitter falando o catálogo versus R$120 por mês. E aí a gente tem um comentário que complementa de uma forma, velho, que eu não preciso praticamente acrescentar mais nada. Olha só o que o cara fala. Com R$120 por mês, você compra todos os jogos dessa lista, que não são da Microsoft, e ainda sobra troco. No mês de um South of Midnight, que custa 200, vale pagar 120 no aluguel no jogo? No mês de um Oblivion, né, aquele remaster lá do Elder Scrolls, que custa 220, vale pagar 50% desse preço num aluguel? Pois é. Então isso aqui é a percepção de valor da galera. O Game Pass ele ficou tão caro que já está compensando mais você comprar o jogo para você mesmo. Porque a diferença em alguns casos está ficando pífia, mínima, sabe? Tipo, você vai economizar muito pouco. E para ter um jogo que é alugado, ou seja, você tá dando dinheiro pro negócio que nem seu vai ser. Enquanto que para ser seu, e você de repente quiser revender depois, se você comprar em disco principalmente, né? Você paga um pouquinho a mais, mas você tem um retorno mais interessante ainda. Caras, então assim, não tem mais para onde correr, né? Não tem mais para onde ficar querendo passar pano. Pelo amor, velho. Cara, eu falo, mano, o cachista é um ser que é muito complicado. Voltando aqui pra câmera principal, né? Os caras, eles se irritam no começo, mas mano, não dura muito tempo, ele já vai lá e abraça aquele personagem, né, do Flame, etc, tudo de novo, e começa esse mesmo ciclo. Mano, os caras só vão parar no dia que o Xbox realmente parar de ser fabricado. De acordo com a notícia, tá perigando de ser já, ó, a próxima geração de consoles, né? Melhor dizendo. E se isso acontecer, vocês vão falar o quê? No que vocês vão se apegar? Vocês vão virar cloudistas? Vocês vão virar PCista, que é tudo aquilo que vocês ficavam xingando aí na época do Xbox, dizendo que é cheio de cheater, é problemático para instalar jogo e blá blá blá, pipipipopopó, agora vai ser bom. Cara, é muita contradição, sabe? É muita passação de pano. E é o que eu falo, vocês não vão aprender até o dia que isso aqui acabar de vez. Né? É a única forma desses caras aprenderem. Enfim, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.